Macetando o apocalipse. Eu não vou deixar acontecer. Olá, amigos, graça e paz a todos. Eu sou Lucas, mestrando em teologia, e hoje estamos aqui para abordar um diálogo recente entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil, quando esta encontrou a outra no bloco Coruja no circuito Barra Ondina em Salvador, na Bahia, protagonizando o que pareceu um culto com revelações que fizeram alusão a eventos do fim. Nesse sentido, gostaria de deixar claro que o objetivo deste vídeo não é condenar nenhuma das pessoas envolvidas, mas apresentar um julgamento de ideias claro e com bom senso a partir do ensinamento bíblico. O que precisamos entender é que cada ideia apresentada por elas tem uma base numa determinada visão de mundo, o que tem a ver com a maneira como foram criadas ou a educação que receberam, além de ser o reflexo de crenças que têm sido disseminadas ao longo do tempo, sendo que estas podem ou não estar em conformidade com a Bíblia. Dessa maneira, assim como eu, tanto a Baby do Brasil quanto a Ivete Sangalo, assim como outros indivíduos que se manifestaram concordando ou discordando, devem ser julgados do ponto de vista de uma perfeição que não existe. Afinal de contas, todos podemos apresentar ideias que estão sujeitas a terem forças e fraquezas. Além de qualquer exagero ou mesmo heresia ou desrespeito que possam ser identificados no diálogo entre elas, não gostaria de deixar passar o fato de que houve, uma vez mais, uma grande oportunidade de conversarmos sobre temas os quais muitas vezes são rotulados com preconceito e indiferença e que precisam ser desmistificados. Em outras palavras, um incentivo à discussão sobre ideias relevantes. Afinal de contas, em circunstâncias normais de um carnaval, ninguém iria parar a festividade para que aconteça um culto, principalmente para expor ideias que claramente têm sua origem na Bíblia. Portanto, esta é a ênfase que gostaria de apresentar a vocês neste vídeo. Aproveita então agora para deixar o seu gostei neste vídeo para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e seja apresentado também para outras pessoas. Convido você a também se inscrever e ativar as notificações para me acompanhar nos próximos vídeos. Tendo dito isso, acompanhe comigo um trecho da conversa entre elas. Recapitulando, Baby do Brasil, e assim como Ivete Sangalo é uma das reconhecidas cantoras e tem a sua trajetória no mundo musical reconhecida, diz que previu, recebeu revelação sobre o Apocalipse e Ivete Sangalo rebate a fala para contornar a situação, o que ocorreu no último domingo, dia 11, segundo informações do Portal Terra. Baby do Brasil afirmou que ama Ivete e disse para que todos estivessem atentos porque entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procurem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Atenta à fala de Baby do Brasil, Ivete Sangalo tentou contornar a situação inusitada. Ela disse que iria macetar o Apocalipse e que cantaria o Macetando de Jesus, o Apocalipse do amor. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse que resista ao macetando. A gente maceta o Apocalipse. Vou cantar uma música aqui. É o Macetando de Jesus, o Apocalipse do amor, disse Ivete, emendando o hit do carnaval. Fãs das cantoras se divertiram com a situação na rede social X. Uma internauta escreveu, entre aspas, Ivete cancelou o Apocalipse. Outro falou, entre aspas, eu não consigo sair desse vídeo. Faz quase meia hora que eu tô gargalhando. Houve também quem saísse em defesa de Baby do Brasil, entre aspas. A gente que é baiano e da pipoca do carnaval, já sabemos que ela larga umas pregações até quando tá puxando o trio.
Mas não nos importamos, porque a Baby do Brasil faz parte da história do Carnaval de Salvador e da música brasileira, escreveu um internauta. É importante também deixar claro que a interação entre elas continuou além do que foi apresentado neste vídeo. E mesmo depois que se distanciaram, a conversa teve reflexos em situações, bem como em sentimentos e reações, especialmente por parte da Ivete, juntamente com seus fãs que a acompanhavam. Desde suas primeiras reações e impressões à profecia apresentada pela Baby do Brasil, ela já buscava o apoio dos fãs, o que fez com que ela conseguisse se sentir fortalecida e a pronunciar frases como "eu não vou deixar acontecer", porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. E ele, se referindo a Deus, não permitirá, pois a força de Deus é maior do que qualquer mandamento e qualquer energia, pois ele é a maior energia de todas. Isso permitiu que ela se enchesse de coragem, apesar das expressões de medo, susto e desespero que demonstrou. Inclusive, uma das crenças populares é a de que as palavras têm poder. No entanto, horas depois começaram a ocorrer certos problemas técnicos no contexto do trio, como um problema com uma mangueira de CO2 que canalizava a fumaça de gelo seco para efeito visual. Por instantes foi confundido como um sinal de que poderia acontecer algo, alguma tragédia. É como em nossa cultura existe um legalismo marcante, além de uma disposição de condenar pessoas ao fogo do inferno. Então, nesses momentos, sempre há alguém de plantão pronto a acusar e condenar pessoas como a Ivete, no sentido de que aquilo já poderia ser o castigo por causa das blasfêmias, bem como pelas heresias e rebeldias. No entanto, eu enxergo que esse tipo de crítica diante da Bíblia é tão equivocada quanto qualquer heresia que possam ter sido pronunciadas por ela. Houve vários que tentaram dar sentido ao que teria sido o macetar do ponto de vista da Ivete, com base no significado sociocultural deste termo. Primeiro, o sentido sexualizado como apresentado nas formas de linguagem, ou o que seria como se fosse de martelar, como se fosse aquela reação de repulsa, afastar o mal, as energias negativas. Qualquer que tenha sido o significado pretendido, é importante ter discernimento para não dar vazão ao exagero. Portanto, gostaria de aproveitar este momento para incentivar o diálogo sobre temas bíblicos, como Apocalipse, arrebatamento e revelação, além de marcação de data. Vamos explorar esses conceitos à luz da perspectiva bíblica, buscando compreender a mensagem por trás das palavras. Apocalipse. Comecemos pelo Apocalipse, um livro fascinante da Bíblia. A palavra tem o significado de afastar o véu, ou revelar. Dessa maneira, o significado mais aceito entre os estudiosos da Bíblia é revelação, como foi inclusive traduzido para o inglês. O que também deve ser considerado é que muitas pessoas crescem com a compreensão de que o Apocalipse se traduz em tragédias, dores e sofrimentos, como muitas vezes apresentados pela ficção científica na forma de invasões alienígenas, seres humanos se tornando zumbis, além de outras situações que visam a extinção terrestre. Dessa maneira, assim que ouve-se a palavra Apocalipse, sua primeira reação é a de medo, que alude a esse tipo de compreensão. Porém, este pensamento é completamente equivocado quando da perspectiva de um método histórico gramático da Bíblia, que é um dos métodos utilizados pelos estudiosos. Considera-se, entre outros elementos gramaticais, o gênero do texto. Há na Bíblia livros narrativos que contam histórias reais, como o Gênesis, poéticos, que é a poesia sem rima e métrica, como é o caso de Salmos e Provérbios, e os simbólicos, que têm caráter mais profético e apresentam eventos que acontecem ao longo do tempo, como é o caso do Apocalipse.
quem geralmente apresente o Gênesis como um livro simbólico, ao mesmo tempo que afirmam que o Apocalipse é um livro literal. Esta é uma das conclusões de quem utiliza o método histórico crítico, conhecido também como crítica histórica, o qual geralmente questiona a datação, a autoria, mas principalmente a categoria de inspiração de determinado livro, procurando apresentar uma explicação mais humanizada ou, por vezes, científica. Com essa troca, muitas pessoas acabam deixando de compreender o verdadeiro valor do livro do Apocalipse, sendo que este é o que contém a última mensagem de amor e justiça da parte de Deus à humanidade, sendo, portanto, distanciadas dele. Nas profecias apocalípticas encontramos mensagens simbólicas que apontam para eventos futuros. O Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas também de esperança, mostrando a vitória final do bem sobre. Vamos refletir como podemos entender essas mensagens em meio aos desafios do mundo contemporâneo. Dessa forma, precisamos entender que os eventos do livro do Apocalipse não só irão acontecer, como já tem acontecido ao longo da história. Arrebatamento. O dispensacionalismo é um sistema muitas vezes usado para interpretar a Bíblia, o que não quer dizer que ele seja bíblico, e que divide a sua história em dispensações, também chamadas épocas, eras ou períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. É uma perspectiva sobre os eventos do fim atribuída a John Nelson Darby e que ganhou popularidade nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XIX. Segundo Andréa Reis Sebastião, em sua dissertação intitulada A Crença no Arrebatamento da Igreja, seus desenvolvimentos e transformações imagéticas, apresentada à Universidade Metodista de São Paulo no ano de 2010, a qual pretendo deixar o link para acesso na descrição deste vídeo. O dispensacionalismo é o sistema doutrinário que dá as bases para a doutrina do arrebatamento. Embora faça parte de uma corrente teológica considerada ortodoxa por aqueles que a seguem, é recente em sua forma hegemônica. Os dispensacionalistas costumam entender que tal sistema incorre num método de interpretação das Escrituras. Em sua essência, a convicção de que as Escrituras devem ser interpretadas literalmente. Deixam claro que as passagens metafóricas não devem, em princípio, ser entendidas literalmente, mas que, se o significado simples faz sentido, não se deve procurar outro. É o que costumam chamar de literalismo coerente. Entretanto, isso muitas vezes significa que a profecia é interpretada de modo muito literal e muitas vezes com doses consideráveis de detalhe. Um exemplo patente é o termo Israel, que sempre é compreendido como uma referência a Israel como nação ou etnia, não como igreja. Assim, as profecias do Antigo Testamento ainda não se cumpriram ou não podem necessariamente cumprir-se na igreja cristã, uma vez que esta e Israel são entidades distintas. Ela ainda cita Louis Berkhoff ao afirmar que o termo dispensacionalismo, como sistema interpretativo bíblico, não é novo, pois este fala da teoria das três dispensações, encontrada em Irineu, um dos pais da igreja, o qual falava em três alianças. Na primeira lei escrita no coração, a segunda a lei como um mandamento externo dado no Sinai, e a terceira a lei estabelecida no coração pela operação do Espírito Santo. Assim, portanto, cada aliança regia uma dispensação. Quando falamos sobre arrebatamento, estamos nos referindo a um evento esperado pelos cristãos, onde os fiéis serão levados para encontrar com o Senhor nos ares. É uma crença baseada em passagens bíblicas como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os adventistas aguardam este evento enfatizando que não se trata
algo que acontece secretamente, diferentemente da proposta apresentada por Hall Lindsey em A Agonia do Grande Planeta Terra, cuja referência aparece na série Deixados para Trás. Os adventistas, nesse sentido, procuram deixar claro que textos bíblicos como Mateus 24, 40 e 41 precisam ser entendidos não só em seu contexto, como considerando toda a informação bíblica sobre o assunto do arrebatamento, e que há evidências mais que suficientes, como as que aparecem em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que afirma que a ressurreição dos salvos que estavam mortos, e Apocalipse 1, verso 7, que deixa claro que todas as pessoas da terra verão Cristo voltando. Dessa forma, enfatizam a necessidade de uma preparação espiritual constante, independentemente de provisões temporais específicas. Revelação. A revelação é crucial, afinal de contas, se trata da mensagem de Deus à humanidade, dada em princípios sagrados, como constitui a Bíblia. Mas é fundamental lembrar que nem todas as alegadas revelações estão em conformidade com as Escrituras. Nota-se que em muitas situações nas quais são realizados cultos, até mesmo em momentos de pregação, a Bíblia é muitas vezes deixada de lado, ou mesmo desconsiderada, ao invés de buscar-se nela a orientação de Deus, como podemos ler em Isaías 8, 19. Ilustrando isso, vimos inicialmente no vídeo que a cantora Baby do Brasil afirma que entramos em Apocalipse. Esta afirmação não é apresentada como ensino bíblico, mas como uma revelação em tempo real, como ela deixou claro em suas redes sociais depois do evento. O maior dos perigos desse tipo de revelação é justamente a expectativa gerada, e a partir do momento em que não se concretiza ou não se torna realidade, acaba por gerar nas pessoas incredulidade em tudo quanto é revelação, contribuindo para destruir a credibilidade na Bíblia como livro inspirado por Deus e digna de confiança em termos de revelação de Deus. Os adventistas enfatizam a importância de testar todas as mensagens à luz da palavra de Deus, como orienta a Bíblia em 1 João 4. A verdadeira revelação sempre está em harmonia com os princípios bíblicos estabelecidos. Marcação de data. A história atesta que houve movimentos que foram conhecidos ou mesmo rotulados como tendo marcado datas para o juízo final, arrebatamento ou volta de Cristo, para citar alguns exemplos. Nesse sentido, a cantora Baby do Brasil afirmou que o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, mas não apresentou nenhum texto bíblico que deixe isso claro. Entretanto, textos relacionados à volta de Jesus, como Mateus 24, 36 e Atos 1, 7, afirmam que o tempo para a volta de Cristo não é conhecido por ninguém, somente por Deus o Pai, assim como os tempos que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder não são da alçada do conhecimento humano. Atualmente, os adventistas do sétimo dia são ainda acusados de terem marcado datas para a volta de Cristo, e o fazem com base na experiência do movimento milerita ocorrido entre 1831 e 1844. Entre outras coisas, muitos dos acusadores desconhecem ou mesmo ignoram a história por trás dos fatos, tentando reescrevê-la. A verdade é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mesmo tendo em sua origem no movimento milerita, não existia na ocasião deste, vindo a ser organizada 19 anos depois, em maio de 1863, sendo que, neste momento, o desapontamento de Cristo, o fato de ele não ter retornado em 1844, já havia sido devidamente estudado e entendido.
Portanto, precisamos ter cuidado com relação a marcar datas. Ao invés disso, precisamos estar preparados para nos encontrar com Jesus quando ele voltar. Em conclusão, ao explorar temas como Apocalipse, arrebatamento, revelação, bem como a marcação de datas, é essencial buscar um entendimento sólido das Escrituras, independentemente das interpretações individuais. A mensagem central da esperança, amor e preparação espiritual permanece. Além disso, é necessário que fique claro que nada pode ser feito para que o Apocalipse não aconteça. Afinal, isto depende de Deus. O que podemos fazer é, basicamente, escolher estar ao lado de quem queremos no conflito apresentado no livro do Apocalipse, ou de Cristo ou de Satanás. Além disso, por mais que tanto a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo tenham apresentado ideias as quais, do ponto de vista particular nosso e principalmente a partir da Bíblia, possam estar equivocadas, precisamos lembrar que tais pontos de vista têm sua origem a partir de sua história de vida e que elas não precisam ser condenadas por. Além disso, precisamos continuar abertos ao diálogo e a lidar com esta situação como sendo uma oportunidade para estudarmos a palavra de Deus, que é a verdadeira fonte de fé, e aprendermos dela. Portanto, lembremos que a Bíblia não deve ser usada para apoiar nossas imaginações, ideias e teses, ao mesmo tempo que também não deve ser utilizada para condenar qualquer pessoa. Afinal, ela ensina que Deus deseja que todos sejam salvos e experimentem o arrependimento, aceitando Jesus como Salvador e que ele se torne o Senhor de suas vidas. Dessa maneira, entendemos que precisamos conhecer a Bíblia e estudá-la. Vamos continuar a jornada em busca da verdade, lembrando que em meio a todas as incertezas, a luz da palavra de Deus nos guia. Em relação ao que apresentei neste vídeo, gostaria de deixar um convite para todos vocês. A partir deste domingo, dia 18, e nos próximos domingos até o dia 17 de março, sempre às 19h30, estaremos apresentando uma série intitulada Introdução Geral à Bíblia, que serão em seminários que apresentarão os fundamentos sobre a Bíblia como livro inspirado por Deus e por que ela merece confiança. Estaremos oferecendo inclusive um certificado de participação como curso livre para quem nos entregar, pelo e-mail que vai estar aparecendo na descrição deste vídeo, os 5 resumos correspondentes, de preferência em um arquivo do Word ou em PDF, totalizando os 5 resumos. Poderão ser apresentados em forma de tópicos, frases curtas, não precisa ser em parágrafos longos, e preferencialmente em poucas páginas. Não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Um grande abraço.